Continuando sobre os transtornos de personalidade, nós vamos falar sobre o transtorno da personalidade paranoide, que é um transtorno do cluster A, e ele não tem aquela classificação alternativa do DSM-5 especificada pelo traço, porém alguns traços vão corresponder a esse transtorno. Portanto, nós vamos ver os critérios diagnósticos para esse transtorno, que se mantém do DSM-4-TR para o DSM-5. Então, critério A, um padrão de desconfiança e suspeita difusa dos outros, de modo que suas motivações são interpretadas como malévolas. Surge no início da idade adulta e está presente em vários contextos, conforme indicado por 4 ou mais dos seguintes critérios. Então, o que caracteriza esse transtorno é essa desconfiança em relação aos outros, que vai se estender a diversos contextos de vida da pessoa. Isso vai incluir o cônjuge, familiares, colegas de trabalho, sócios, até mesmo momentos de lazer, situações benignas ou até mesmo neutras tendem a ser interpretadas pela pessoa com transtorno como tendo algum significado oculto, como se o outro tivesse alguma intenção de trazer prejuízo ou de levar algum tipo de vantagem. Então, critério 1, suspeita sem embasamento suficiente de estar sendo explorado, maltratado ou enganado por outros. Então, ela não tem algum tipo de evidência, ela não tem alguma pista que mostre que a outra pessoa de fato está querendo explorá-la, mas ela tem essa suspeita que se mantém ao longo do tempo. Critério 2, preocupa-se com dúvidas injustificadas acerca da lealdade ou confiabilidade de amigos e sócios. Então, frequentemente, a pessoa com esse transtorno, ela vai desconfiar, ela vai ficar preocupada com o fato de que ela possa estar sendo passada para trás por sócios, que amigos possam usar alguma informação sobre ela contra ela. Então, ela fica frequentemente preocupada com as pessoas do seu entorno. 3, reluta em confiar nos outros devido a medo infundado de que as informações serão usadas maldosamente contra si. Dentro de uma relação mais próxima, afetiva, em geral a gente tende a contar coisas sobre a gente, nossas vulnerabilidades, nossos medos, nossos planos, nossos projetos. A pessoa com esse transtorno, ela não desabafa, ela não fala sobre si, porque ela acredita ou ela teme que o outro possa roubar os planos, as ideias, possa usar algo que ela falou, que ela desabafou contra ela mesma. Então a tendência é que ela não fale, que ela mais ouça, que ela observe. É como se ela ficasse à espreita, esperando alguma evidência que muitas vezes não vem de que o outro vai machucá-lo. Então ele acaba se fechando, é aquela lógica de que tudo que você disser poderá e será usado contra você. Então, na dúvida, é melhor não falar. 4, percebe significados ocultos, humilhantes ou ameaçadores ou em comentários ou eventos benignos. Então, às vezes a pessoa faz um elogio. Nossa, como que você tá bonita hoje? Mas por que essa pessoa tá me elogiando? O que ela quer? Ela tá querendo alguma coisa? Ou se o marido ou a esposa chega mais amoroso, mais afetuoso, deve ter aprontado alguma coisa, por que tá carinhoso assim do nada, né? Então, geralmente há essa tendência a interpretar essas situações que às vezes seriam agradáveis, positivas, que são feitas para a pessoa como tendo algo oculto. 5, guarda rancores de forma persistente, isto é, não perdoa insultos, injúrias ou desprezo. Então, essa pessoa tem uma memória muito boa para situações em que ela foi magoada, exposta, humilhada.
As relações, elas não são perfeitas. Eu digo que quanto mais próximo eu sou de alguém, mais essa pessoa tende a me machucar. E não de maneira intencional, mas porque a convivência muito próxima, ela acaba promovendo um comentário, às vezes eu tô mais frágil, mais vulnerável, outra pessoa não se dá conta e age de uma maneira um pouco mais ríspida, então isso faz parte das interações humanas. Mas o paranoide, ele guarda isso. E aí, 10 anos, 20 anos depois, ele ainda vai lembrar, ele ainda vai remoer esses eventos que já aconteceram há muito tempo. Então, para quem convive junto, é muito difícil conviver justamente por essa dificuldade em perdoar, em lidar com eventos de vida que talvez foram ocasionados por imaturidade, por ações impensadas, de forma não proposital. E aí a pessoa às vezes já fez muitas coisas para ser perdoada, para reparar o dano, mas o paranoide ele desenterra tudo isso e traz isso à tona novamente. 6. Percebe ataques ao seu caráter ou reputação que não são percebidos pelos outros e reage com raiva ou contra-ataca rapidamente. Então ele parte daquela máxima de que a melhor defesa é o ataque. Então ele fica à espreita, ele fica esperando que algo ruim, que alguém tente puxar o tapete dele, e aí ele contra-ataca rapidamente. Ou seja, as outras pessoas não vão perceber ou não vão ter a significação de que alguém efetivamente queria prejudicar o paranoide, mas ele tende a entender isso como fizeram de propósito, quer me prejudicar. 7. Tem suspeitas recorrentes e injustificadas acerca da fidelidade do cônjuge ou parceiro sexual. Então é difícil ter um relacionamento amoroso, afetivo com o paranoide, porque você sempre está devendo. Então, se você é carinhoso, é porque você está devendo, porque você fez alguma coisa errada. Se você está distante, é porque você já não ama mais e está com outra pessoa. Se você busca conversar, interagir, está escondendo alguma coisa. Então, tudo tende a ser interpretado como está me traindo. E aí é muito difícil conviver. E muitas vezes, o que pode acontecer? Vamos imaginar que o cônjuge de fato não esteja traindo, mas de tanto ser acusado, de tanto ser monitorado, de tanto que o parceiro desconfia, às vezes a pessoa se torna mais frágil, mais vulnerável e pode entrar com ideias do tipo: poxa, eu não faço nada disso, eu sou fiel ao meu parceiro, à minha parceira, e ainda assim ele ou ela desconfia de mim. E aí se sente injustiçado. E aí pode realmente levar a uma traição. Mas pela configuração do relacionamento, quer dizer, eu não faço nada, eu não traio, eu vivo por esta relação, e ainda assim eu sou acusada. E de nada adianta aquilo que eu faço para provar que eu amo, para provar que eu sou de confiança, então que se dane, eu vou acabar traindo mesmo. Então, muitas vezes, essa desconfiança excessiva, essa busca pela comprovação de estar sendo traído, acaba fazendo muitas vezes que o outro se afaste emocionalmente, afetivamente e às vezes confirmando essa ideia de traição. Mas perceba que vai se caminhando para isso. Não necessariamente o cônjuge vai vir a trair, mas muitas vezes esse clima de desconfiança, essa hostilidade que se configura no casal pode facilitar com que esse cônjuge se sinta infeliz, solitário e muitas vezes acabe de fato traindo, mas muito mais pela postura do paranoide do que pelo fato de que a outra pessoa trairia a priori. Critério B, aquele critério que vai nos lembrar de fazer um diagnóstico diferencial
com esquizofrenia, transtorno do humor com aspectos psicóticos ou outro transtorno psicótico. A gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, por exemplo, com o transtorno delirante. Então, a gente tem que avaliar o quanto o indivíduo acredita efetivamente naquela ideia, porque a gente tem os delírios paranoides. Então, vamos lembrar do conceito, da definição do delírio. É uma crença rígida, arraigada, que não pode ser demovida, apesar de evidências contrárias e a justificativa que a pessoa dá para embasar aquela crença, ok? Uma outra coisa, né, Aline? E se o cônjuge de fato estiver traindo? Então, não se configura como transtorno paranoide? Vamos pensar que é uma construção da personalidade ao longo da vida. Então, mesmo que o cônjuge tenha traído ou esteja traindo, essa desconfiança, esse padrão de desconfiança, ele vai se manifestar em várias situações antes mesmo desse relacionamento. Então, entra relacionamento, sai relacionamento, esse perfil de desconfiança, ele se mantém. Nota, se os critérios são satisfeitos antes do início da esquizofrenia, acrescentar pré-mórbido. Por exemplo, transtorno da personalidade paranoide pré-mórbido. O que significa? Que eu posso ter um transtorno com delírios paranoides persecutórios, mas esse transtorno de personalidade já existia antes. Então, eu coloco como pré-mórbido. A prevalência, então, de acordo com o DSM-5, seria de 2,3% a 4,4%. Desenvolvimento e curso. Solidão, relacionamento ruim com os colegas, ansiedade social, baixo rendimento escolar, hipersensibilidade, pensamentos e linguagens peculiares e fantasias idiosincráticas, ou seja, pensamentos, ideias muito próprias, muito singulares daquele indivíduo. Essas crianças podem parecer estranhas e excêntricas e atrair provocações. Então, vamos lembrar da característica que o DSM coloca para os transtornos do cluster A, do agrupamento A, estranhos, excêntricos. Então, se a gente olhar ao longo da história de vida da pessoa com esse transtorno, a gente vai ver que eram crianças, adolescentes mais solitários, mais sozinhos, que já não tinham muitos amigos, que tinham comportamentos mais próprios, que tendiam por essas características a atrair provocações, e aí a gente vai vendo um círculo vicioso, quer dizer, uma criança, um adolescente mais desconfiado, mais isolado socialmente, com comportamento que difere do grupo social, podendo atrair mais situações de bullying, por exemplo, confirmando a ideia de que eu não posso confiar nos outros. E aí, na medida em que eu não me aproximo e não confio, eu não tenho a chance de desconfirmar essa ideia de que os outros não são confiáveis. Porque quando a gente se aproxima do outro, quando a gente conta coisas da gente para o outro, o que a gente pode descobrir? Que eu posso ser acolhido, que eu posso ser amado, apesar das minhas dificuldades, dos meus defeitos. E aí, se eu não confio, eu não desconfirmo essa ideia. E aí eu acabo perpetuando o transtorno. Fatores de risco e prognóstico, evidências de prevalência aumentada em parentes com esquizofrenia, e transtorno delirante do tipo persecutório. Então, talvez a gente tenha aí algum componente genético dentro ali da família da esquizofrenia que pudesse explicar um pouco do início, do surgimento desse transtorno. E aqui, conforme Beck, Davis e Freeman, né, a gente teria essa análise da visão de si, dos outros, das principais crenças, estratégias e afeto da personalidade paranoide.
Então, como que essas pessoas elas se veem? Como correto, nobre, justo, vulnerável e capaz. Então é como se eu sou uma boa pessoa, eu sou correta, eu sou nobre, eu sou justa. Então é uma visão muito positiva de si mesma, como sendo alguém com muitas qualidades. E a questão de ser vulnerável à maldade, às intenções dos outros. Por outro lado, então eu me vejo como uma pessoa boa, mas os outros não. Os outros são perigosos, mal intencionados, ameaçadores, traiçoeiros e manipuladores. Então é uma visão de outros bastante negativa. Como que eu vou confiar em alguém se eu não, se eu tenho essa visão dele? Né? Então, se eu penso que a pessoa é traiçoeira, que ela quer me manipular, que ela quer tirar vantagem de mim, que ela é mal intencionada, a tendência é eu me afastar, a tendência é eu não confiar nas pessoas de uma maneira geral. Então, por mais que a pessoa, que o amigo, que o cônjuge dê provas, dê mostras de que gosta, de que ama, de que é confiável, ele vai tender a refutar, rechaçar essas provas, essas evidências e coletar algum significado oculto nas ações das outras pessoas. As principais crenças. Os motivos são suspeitos. Então, não dá para confiar, desconfie. As pessoas têm segundas intenções. Então, ninguém é bonzinho de graça. Ninguém ajuda o outro, ninguém faz nada pelo outro só porque é legal. Devo atacar antes de ser atacado. Então, se ele desconfia de alguém ou de alguma situação, ele vai lá e ataca antes. Por exemplo, então eu tenho essa ideia de que o meu colega de trabalho quer usar a minha ideia como sendo dele. Então eu vou lá difamar o meu colega para o meu chefe, para a minha chefe, de maneira que eu desqualifico ele ou ela, e então eu saio como a boazinha. Então o meu chefe, a minha chefe vai saber que eu não, que eu sou bom e que o outro que quer roubar as minhas ideias. Não posso confiar nos outros, e aí a gente tem um problema importante. Se eu pensar nos relacionamentos mais próximos, amorosos, como você não vai confiar no seu cônjuge? Isso envolve dinheiro, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que eles tenham mais ou menos a mesma renda e eles vão começar uma vida juntos, então a gente vai comprar um carro juntos, comprar uma casa juntos. Ah, mas o meu cônjuge não colocou tanto dinheiro quanto eu coloquei, então ele quer se aproveitar de mim, ou fazer um contrato pré-nupcial, enfim. Então essa tendência a desconfiar nas diversas situações, nas diversas relações. No trabalho, como que você faz um trabalho em equipe se você não discute as ideias? Então eu posso realmente ter uma ideia muito bacana, mas os colegas eles podem me ajudar a aprimorar e a pôr em prática. Eu preciso trabalhar em equipe. Então, se eu não confio, eu não conto a minha ideia. Se eu não conto a minha ideia, às vezes eu não consigo executar essa ideia, porque eu precisaria de uma grande equipe para que ela pudesse ser colocada em prática. Ameaça. Ser diminuído, ser explorado, ser manipulado, ser controlado ou discriminado. Então, o paranoide, ele teme frequentemente que alguém use ele para os próprios objetivos, que ele seja inferiorizado, que ele seja exposto, ridicularizado. Então é uma ideia de que os outros vão, sabendo das vulnerabilidades, expor isso para todo mundo. Principais estratégias: desconfiança e hipervigilância quanto aos motivos dos outros.
Ou seja, ele fica atento, à espreita, observando um deslize, um comentário para confirmar a ideia de que realmente ele está sendo explorado. Contra-ataque e agressão, proteger a si mesmo, ter cautela nas relações e demonstrar hostilidade. Por que você está me perguntando isso? Por que você quer saber? O que tem por trás disso? Por que você está sendo tão legal comigo? E aí tudo vira desconfiança. Atos benignos, atos neutros e até os negativos entram no mesmo bolo. Afeto. Ele vai sentir raiva em relação ao suposto abuso ou exploração. Então, diante da confirmação da ideia de que ele está sendo abusado ou explorado, ele vai exibir raiva e ansiedade frente à ameaça percebida. Então, você imagina o constante estado de tensão que essa pessoa vive. Ela não pode relaxar, porque se ela relaxa, o golpe pode vir. Então, ela vai ficar alerta. Isso gera uma ansiedade por essa expectativa de que ela vai ser traída, que ela vai ser pega de calças curtas. E aí, quando ela tem algum indício, mesmo que seja algum indício distorcido, de que o outro de fato está abusando ou explorando, aí ele vai sentir raiva. Dá para presumir qual vai ser a grande dificuldade de trabalhar com uma pessoa com esse transtorno. Seria a própria desconfiança. Então, a lógica segue para a terapeuta ou para o terapeuta. Ou seja, se essa pessoa não confia em ninguém lá fora, por que ela confiaria no terapeuta? O que levaria essa pessoa a buscar terapia? Então, isso vale para todos os transtornos de personalidade. A gente já discutiu isso antes. É muito pouco provável que uma pessoa com transtorno de personalidade vá buscar ajuda devido a esse transtorno. Então, ela vai buscar ajuda por conta de um quadro depressivo, por conta de um transtorno de ansiedade, por conta de dificuldades no relacionamento, porque o chefe pediu que essa pessoa fizesse atendimentos, enfim. Então, a motivação raramente vai ser do próprio indivíduo, ou se for do indivíduo com transtorno, vai ser por uma outra queixa que não o transtorno paranoide. Então, a gente tem que ter clareza de que o que está na base dos problemas e dificuldades não é o motivo que fez com que a pessoa buscasse ajuda. E aí, a gente também tem que ter clareza que no processo psicoterapêutico, essa pessoa ela vai tender a guardar informações. E a grande questão da psicoterapia é exatamente conhecer a história de vida, saber das origens do transtorno. É por aí que eu vou começar? Não. Por que não? Porque sem um bom vínculo terapêutico, sem que a pessoa ela tenha uma clareza do porquê é importante me abrir com o terapeuta, porquê é importante confiar no terapeuta, a terapia não vai rolar. Então, essa parte ela fica para depois, quando eu já tenho um vínculo terapêutico mais consolidado. E é por isso que muitas vezes eu vou ter que trabalhar as vantagens e desvantagens de se engajar na terapia. Como assim, Aline? Vamos pensar. Vamos por partes, né? É claro que a pessoa ela vai buscar terapia por algum motivo específico, sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, problemas de relacionamento, seja no trabalho, seja em casa. Então, eu vou trabalhar nesta queixa, ou seja, desde quando, com que frequência, o quanto que isso interfere na tua vida. Então, todo aquele processo de avaliação que a gente sabe, né? Fez tratamentos anteriores, por quanto tempo, por qual motivo, faz uso de medicação, explorar as áreas de vida da pessoa. Enfim, todo aquele processo de avaliação, ele é feito também com os indivíduos com esse transtorno. A grande questão é que a gente vai emperrar num dado momento. Por quê? Porque esses transtornos ou essas dificuldades muitas vezes vão ser secundárias, ou seja, decorrentes da personalidade paranoide. Mas a pessoa ela não atribui a si
ela atribui aos outros. Eu não posso confiar nos outros porque os outros são mal intencionados, porque os outros não são confiáveis. Então, se eu disser para ele, olha, você já parou para pensar se de fato os outros todos não são confiáveis? Ou se talvez você esteja interpretando de uma maneira equivocada? Eu perdi meu paciente, né? Então, essa ideia de vantagens e desvantagens envolve a questão de que por que eu vou vir aqui toda semana falar coisas da minha vida particulares para uma pessoa que eu não conheço? Que uso essa pessoa vai fazer das informações que eu vou prestar para ela? Então, por exemplo, vantagens de se engajar na terapia. Eu tenho uma pessoa que vai guardar as informações, que tem um contrato de sigilo, que vai me ouvir sem julgamento, que precisa das informações para que ela possa me conhecer e então me ajudar. Quais seriam as desvantagens? Bom, eu corro o risco de que essa pessoa me magoe, me machuque, não me ajude, mas se eu não tentar, eu não tenho como saber. Então, isso vai ser feito com a pessoa no processo psicoterapêutico, com o intuito de que ela se engaje no processo, com o intuito de que ela confie no terapeuta para que daí o processo possa começar a acontecer. Preocupação quanto a confiar no terapeuta. Como o relacionamento terapêutico pode ser visto como algo potencialmente ameaçador. Então, o terapeuta ele tem que estar muito aberto e aí ele tem que lidar com as suas próprias crenças, com seus esquemas, e entender que o paciente ele age assim com todos no mundo lá fora. E claro, ele vai trazer isso para o ambiente terapêutico também. Portanto, estando aberto, identificar, né? Quando o paciente não sei, não me lembro, não quero falar sobre isso, ou quando ele se calar, se fechar. Fiquei pensando que talvez você possa estar temeroso, receoso de me contar alguma coisa. Você quer me falar sobre esses seus pensamentos, sobre como talvez possa ser difícil confiar em mim? Você pode ter pensamentos de que talvez eu possa usar aquilo que você vai me dizer de alguma maneira contra você, ou de que eu possa divulgar isso para outras pessoas. Então eu vou abordar esses possíveis pensamentos para que a gente possa discutir sobre eles na terapia. Normalizar a ansiedade do paciente quanto a se envolver no processo terapêutico em relação à perspectiva de mudança pessoal. O que é isso? É normal, é natural ficar ansioso em relação ao processo psicoterapêutico. Eu costumo dizer que a terapia, ela não é uma delícia, né? É claro que eu vou ter momentos agradáveis, é claro que eu vou ter sessões em que eu vou sair de lá leve, otimista, feliz, pensando em planos, enfim. Então, vai ter momentos da terapia em que eu vou sair muito motivado, que eu vou sair, digamos, melhor do que eu entrei. Mas vai ter sessões de terapia em que eu vou sair destruído, porque eu vou lidar com situações que eu evitei por muito tempo. Então, boa parte do processo terapêutico, ele não é fácil de vivenciar. Por isso que eu preciso normalizar essa ansiedade. É algo novo, é uma descoberta. Para quem tende a não confiar em ninguém, a não se abrir, a não mostrar a sua vulnerabilidade ou fragilidade, realmente é algo muito ameaçador, gerador de ansiedade. Por isso que eu tenho que normalizar isso. Desenvolvimento colaborativo das metas para a intervenção. Então, eu tenho que equilibrar muito bem as minhas metas, as metas do terapeuta em relação ao transtorno, né? Então, basicamente, se a gente fosse pensar em quais seriam as grandes metas para o transtorno de personalidade paranoide, seria confiar nas pessoas. Dito de outra maneira,
conseguir diferenciar pessoas que são confiáveis de pessoas que não são confiáveis, informações que eu posso trazer para os outros, informações que talvez eu possa guardar para mim ou trazer para pessoas mais restritas, né? Então, claro, eu não posso sair contando para todo mundo, pessoas que eu tenho pouco contato, pouco convívio da minha vida, mas conseguir selecionar. Poxa, essa pessoa tá comigo há tanto tempo, eu conheço a família dela, eu conheço a história dela, ela conta tantas coisas sobre ela pra mim, né? Então conseguir diferenciar. Esse seria um dos grandes objetivos da nossa intervenção. É por aí que eu vou começar? Não. Primeiro, eu preciso começar fazendo um vínculo. Esse é o meu grande objetivo. Para começar, como a gente viu nos passos anteriores, normalizar esse medo, esse receio da pessoa em confiar, discutir os pensamentos de desconfiança em relação ao terapeuta e ao processo terapêutico, trabalhar as vantagens e desvantagens de se engajar na terapia, entender o que trouxe essa pessoa aqui. Por mais que tenham coisas que estão na base, que a priori não são as metas do paciente, então por isso que eu tenho que fazer esse desenvolvimento colaborativo. O que ele veio buscar? Por que ele veio fazer terapia? Que tipo de metas em comum a gente poderia traçar? Então, por exemplo, eu quero que as pessoas não queiram saber tanto da minha vida, eu quero me sentir tranquilo no trabalho, eu quero me sentir mais motivado, eu não tenho vontade de trabalhar. Então, talvez metas primárias relativas a um outro transtorno, a outra dificuldade. Talvez eu tenha que abordar isso primeiro, por mais que na base disso esteja a personalidade. Avaliar como a ansiedade pode levar a um viés no processamento das informações, viés atencional e interpretativo, incorporando apenas informações condizentes com o viés de ameaça. Então vamos lembrar, para Beck, as pessoas, mesmo sem um transtorno mental, naturalmente vão apresentar distorções cognitivas. No transtorno, essas distorções elas vão ser mais frequentes, mais corriqueiras, vão acontecer mais no cotidiano. E isso vale tanto para o momento de codificar informação, ou seja, para qual informação eu vou colocar a minha atenção? Lembra que a nossa atenção, ela é limitada, eu não consigo captar todos os estímulos do ambiente. Naturalmente, eu vou captar uns e vou ignorar ou rejeitar outros. Então, vamos pensar comigo. No transtorno de personalidade paranoide, quais são os estímulos do ambiente que a pessoa estará atenta, que ela vai captar e codificar? Estímulos que demonstrem a ideia de que ela está sendo passada para trás. Estímulos que demonstrem a ideia de que os outros não são confiáveis. Que estímulos que ela vai ignorar? A ideia de que as pessoas querem ajudá-la, querem fazer algo bom por ela. E o viés interpretativo, ou seja, como ela vai interpretar? Por exemplo, se uma pessoa fala, Aline, você precisa de ajuda com o seu trabalho, eu vi que o seu prazo está curto, se você quiser eu posso ajudar que eu tô tranquila. Ué, mas o que essa pessoa quer comigo? Por que ela quer me ajudar? Ninguém quer ajudar ninguém. Tá todo mundo lutando para sobreviver? Por que de repente, do nada, a pessoa quer me ajudar? Então veja que a forma como ela entende, como ela interpreta é distorcida. Aline, mas como é que eu vou fazer isso na personalidade paranoide? Eu vou trazer o conceito da ansiedade
e do viés de ameaça. Ou seja, mostrar para essa pessoa a ideia do módulo de ameaça, de perigo, que é como se uma sirene tocasse na minha mente, me dizendo: ei, cuidado. Então, com que frequência que essa sirene está acesa na pessoa com a personalidade paranoide, né? Então, dizer para ela assim: olha, em alguns momentos, quando a gente está ansioso, preocupado, com ideias de que as outras pessoas querem fazer alguma coisa contra a gente, essa sirene liga. Quando essa sirene liga, parece que eu começo a usar um óculos que muda o jeito que eu enxergo as coisas. Então, coisas que eu poderia captar como sendo bacanas, como sendo positivas, eu ignoro. Coisas que confirmam a ideia da minha sirene de que realmente eu devo me preocupar, eu capto. E aí eu vou mostrando para ela como que esse modo de ameaça vai mudar a minha forma de pegar as informações e interpretar essas informações, saindo num primeiro momento do contexto paranoide, trazendo para um contexto da ansiedade, que muitas vezes é a queixa primária que esse paciente apresenta, e depois trazendo um pouquinho para essa ideia de desconfiança. Identificar o comportamento decorrente da interpretação e a resposta dos outros a esse comportamento. Em geral, a desconfiança leva ao isolamento, o que leva as pessoas a também se afastarem, confirmando a crença de que os outros não são confiáveis. Ou seja, quando eu penso, quando eu interpreto que eu não posso confiar numa determinada pessoa, eu vou me afiliar a ela? Eu vou me abrir com ela? Não, eu vou me afastar, eu vou me fechar. Na medida em que eu me fecho, então vamos pensar no processo, né? Crenças, esquemas que trazem a ideia de que os outros não são confiáveis, eu não posso me abrir. A percepção, a interpretação de que essa pessoa quer me prejudicar. Então, o que eu faço? Comportamento. Eu me fecho e eu me isolo. Aí, como que o outro vai olhar e interpretar? Ixi, que pessoa estranha, que pessoa esquisita. Ele nunca fala dele, ele sempre tá mal-humorado, ele sempre dá uma patada, parece que não gosta de estar aqui, parece que tá infeliz, pessoa esquisita. Então ela olha esse comportamento e também se afasta. O que o paranoide vai interpretar sobre o comportamento dessa outra pessoa? Tá vendo? Eu realmente não posso confiar, porque ela não fala dela, porque ela não se aproxima. E aí eu confirmo a ideia de que os outros não são confiáveis e de que eu tenho que me fechar. E aí eu vou retroalimentando esse círculo. Questionamento socrático avaliando as evidências que apoiam e que não apoiam o pensamento de que está sendo perseguido. Ou seja, o que te faz pensar que o seu colega de trabalho, que o seu sócio, que a sua esposa, que o seu marido de fato quer te prejudicar, que você de fato não pode confiar nessa pessoa? Tem alguma evidência contrária? Tem algum comportamento, alguma ação que mostre que essa pessoa é confiável, que ela goste de você, que ela queira te ajudar a fazer algo bacana por você? Então, a gente vai fazer uma lista de evidências e a gente pode colocar o paciente para observar, mas de uma maneira um pouco mais ampla. Olha, então essa semana ou nas próximas semanas, você vai observar e anotar para mim o que aconteceu, não o que você interpretou, ok?
ok? Então, eu vou dizer assim, por exemplo, alguém que te ofereça ajuda, alguém que faça um comentário qualquer, anota o comentário, tentativas de outras pessoas de interagir com você, situações cotidianas, porque lembra que eu vou armazenar não o que aconteceu, mas o que eu interpretei. Então, quando eu passo de tarefa de casa para a pessoa anotar o que aconteceu e depois juntos nós vamos avaliar as possíveis explicações, aí eu consigo coletar evidências um pouco mais concretas sobre uma determinada situação. Experimento comportamental. Testar uma crença na vida real. Por exemplo, contar um segredo para alguém e verificar se ela vai contar para outra pessoa. Ser gentil e mais aberto no trabalho e verificar a reação das pessoas. Pode envolver uma hierarquia. Por exemplo, a gente pode, dentro dessa ideia de uma hierarquia de exposição, separar pessoas. Então, por exemplo, pessoas mais confiáveis, menos confiáveis. Pessoas que eu poderia contar coisas menos íntimas, pessoas que eu poderia contar coisas mais íntimas. Situações que eu teria mais facilidade de me expor, situações que eu teria mais dificuldade de me expor. Então, montar essa hierarquia significa que eu vou partir de situações mais fáceis, onde eu conseguiria me abrir, falar de mim com determinadas pessoas, até situações mais difíceis, com elementos mais íntimos e para quem eu contaria. Então, esse experimento comportamental pode envolver diversas pessoas e diferentes eventos. Também no trabalho, ao invés de ficar à espreita, esperando que alguém vá me machucar, eu vou ser mais aberto, eu vou baixar a guarda e daí eu vou ver o que acontece. Então, a ideia é que eu vou desconfirmar a ideia de que as pessoas são ruins, hostis, que elas querem me magoar ou me machucar. Próximo passo, conceitualização cognitiva histórica. Identificar a origem do transtorno na história de vida. Ué, Aline, mas isso aí não é uma das primeiras coisas que a gente faz na terapia, né? A conceitualização cognitiva, o voltar na história de vida, o saber a origem do transtorno. Então, claro, a gente falou de uma possível base biológica, genética, talvez o paranoide estando ali na família da esquizofrenia, mas eu também não posso perder de vista elementos ambientais, situações da história de vida em que eu me identifiquei com um cuidador que fosse mais desconfiado, situações da minha história de vida em que eu ou a minha família, de fato, tenhamos passado por situações em que fomos passado para trás, não posso perder de vista. Mas se eu abordar isso no início do processo terapêutico, eu perco meu paciente, porque ele ainda não confia em mim. Então, aqui eu já tô com uma relação terapêutica mais bem estabelecida, de maneira que esse paciente ele vai ter melhor compreensão e mais confiança de que ele pode se abrir, de que ele pode mostrar as grandes vulnerabilidades dele e que eu não vou machucá-lo ou magoá-lo. Então aqui eu vou conectar os eventos de vida que podem estar relacionados à origem do transtorno, para que o paciente entenda como isso se manifesta na vida dele hoje. Contínuo cognitivo, contestando a visão dicotômica de confiabilidade, né? Então, aquela ideia de que ou a pessoa é confiável ou ela não é confiável. E a gente sabe, por exemplo, nas nossas relações, eu posso desabafar sobre o meu casamento com a amiga X.
Ai, com o meu irmão eu posso contar financeiramente porque ele sempre me ajuda e ele sabe que eu vou pagar. Ou esse irmão eu posso emprestar porque eu sei que ele vai me pagar. No trabalho, fulano ele sempre me ajuda, eu sempre posso compartilhar as minhas impressões com ele, que ele não vai sair por aí contando para todo mundo aquilo que eu falei. Ah, e o ciclano não, o ciclano é gente boa, a gente pode tomar café juntos, mas não fale com ele sobre problemas do trabalho, que ele vai esparramar para todo mundo que eu falei. Então, quer dizer, não é posso confiar ou não posso confiar, existe um contínuo. Testar a visão negativa das intenções dos outros, confiando em colegas conhecidos, em pequenas coisas e observando o comportamento das pessoas. Isso vai entrar lá na hierarquia de exposição que a gente falou. O objetivo é capacitar o paciente para diferenciar as pessoas confiáveis, parcialmente confiáveis e não confiáveis, dentro de determinados temas e assuntos. Modificar as interações interpessoais disfuncionais para que o paciente deixe de provocar nas pessoas reações hostis que confirmam a sua visão paranoide. Então, talvez a gente precise fazer um treino de habilidades sociais, um treino de assertividade, um treino para como ser mais amável, mais amigável, mais aberto, menos hostil, expressões faciais, expressões corporais, tom de voz. Lembra, né? Se eu me fecho e desconfio e me afasto, o outro vai interpretar e vai se comportar. Se eu mudo a maneira de me comportar, provavelmente eu mudo a interação. Redução da sensibilidade diante de críticas. A gente tem as chamadas críticas construtivas, né? É claro que receber uma crítica não é legal, né? Não é a melhor coisa da vida, mas elas vão acontecer, né? Então, eu sempre costumo dizer, por exemplo, num relacionamento afetivo, quando o meu parceiro, a minha parceira fala, eu sinto que você não tem colaborado tanto com as coisas da casa, eu sinto que eu tenho me sentido sobrecarregado, eu tenho me sentido cansado. Eu posso interpretar isso de uma maneira que essa pessoa está me atacando, ela não vê tudo que eu faço por ela, ou eu posso pensar, por que será que ela está me dizendo isso? Será que de fato eu não estou contribuindo o suficiente? Será que de fato eu posso contribuir mais nas coisas da casa? Será que a vida dessa pessoa nesse momento está sobrecarregada e eu posso ajudar mais? Então, quando eu me abro para ouvir, ao invés de me armar e tentar me defender, eu consigo melhorar a relação. Então, às vezes o paranoide ele vai interpretar tudo que vem do outro como crítica e se fecha. E aí, na medida que ele se fecha, acabou o diálogo. Desenvolver a capacidade de compreensão da perspectiva dos outros e empatizar com elas. Então, quando eu me permito ouvir, compreender, tentar entender o ponto de vista do outro, aumenta a minha empatia. E aí eu vou trazendo uma relação mais recíproca. Então, de tudo que a gente viu da intervenção para o transtorno de personalidade paranoide, eu tenho que ter em mente que o vínculo ele é fundamental. Para qualquer transtorno, é óbvio. Mas se eu não conquisto a confiança do paranoide, eu não faço mais nada. Então, talvez eu tenha que gastar muito tempo ali no começo da terapia, no primeiro momento, para depois entrar em questões que muitas vezes vão estar na base da queixa desse paciente. Agora, para ilustrar, eu vou trazer um relato de caso para que a gente possa conhecer na prática como poderia ser uma pessoa com esse transtorno. Então, Moisés tem 34 anos, é gerente de uma loja de vendas no varejo. Ele começou a trabalhar na loja como vendedor e após 10 anos foi promovido a gerente. Moisés sempre foi na dele, não fez amigos no trabalho.
era discreto e observador. Os colegas o achavam calado demais. Basicamente, ele ouvia, mas não falava sobre si. Não participava das festas de confraternização no trabalho. O dono da loja aceitava o jeito dele e dizia que o mais importante é que Moisés era um homem de confiança. No entanto, depois que passou para a gerência, Moisés começou a parecer um tanto perturbado. Com o novo cargo, ele assumiu a responsabilidade pelo cofre da loja, bem como as chaves para abrir e fechar o comércio. Com a nova função, ao invés de ficar feliz, Moisés começou a desconfiar das intenções do patrão ao dar-lhe a promoção. Será que ele está armando algo para me pegar? Com tudo isso, se algo sumir, eu serei responsabilizado. Por que agora eu recebi essa promoção? Moisés parecia desconfortável no trabalho e com sua equipe e passou a vigiar as ações de cada um, à espera que algo sumisse e fosse responsabilizado. Na vida fora do trabalho, Moisés não tinha amigos. Participava da igreja, mas sempre se sentava no fundo e saía pouco antes do final da cerimônia. Convivia basicamente com a família. No entanto, não se relacionava mais com o irmão mais velho. A relação foi rompida por Moisés, depois de uma discussão em que o irmão demorou a pagar uma dívida quanto a um dinheiro emprestado por Moisés. O irmão o chamou de mesquinho e avarento. Moisés se sentiu injustiçado, pois além de emprestar e demorar a receber, ainda teve que ouvir isso do irmão. Moisés está casado há 5 anos. No entanto, reluta em ter filhos, por temer que a esposa o traia e que os filhos não sejam seus de fato. Rotineiramente, olha o celular da esposa e as redes sociais dela, em busca de evidências de que ela possa estar traindo. Moisés buscou atendimento por pressão da esposa, que relatou que o marido estava cada vez mais tenso e irritado em casa. Também devido ao desejo de ser mãe, não compartilhado pelo marido. O que a gente pode ver nesse caso? Vários dos critérios aparecem aí. Então, aquela mágoa, guardar rancor por muito tempo, visto no rompimento da relação com o irmão, a desconfiança em relação à esposa, de que ela possa estar traindo, a desconfiança em relação aos colegas de trabalho, de que algo pode sumir e ele ser responsabilizado, a desconfiança em relação ao chefe por ter promovido ele e dado a responsabilidade do cofre, da chave da loja. Então, essa desconfiança generalizada, esses rancores, essas mágoas. Aí vocês podem me perguntar, Aline, mas o transtorno ele não é desenvolvido ao longo da vida? Eu fiquei com a impressão de que o transtorno eclodiu após ele ter sido promovido. Então, não seria um transtorno de personalidade, seria? O Beck, ele vai falar sobre a qualidade dos esquemas, ou seja, lembrando que o esquema na definição de Beck, a gente não está falando do esquema inicial desadaptativo proposto por Jung, né? Então ele pode falar que o esquema ele pode estar ativo ou inativo, ou seja, dependendo do meu contexto de vida, eu posso estar com os meus esquemas inativos. Como assim? Bom, eu ajustei a minha vida de maneira que as minhas ideias de desconfiança, elas não estão tão intensas. Então veja, Moisés era um vendedor da mesma loja há 10 anos. Então, ele já estava habituado àquele trabalho, ele era na dele, ele era fechado, ele não confiava. Então, ok, eu não me abro com os outros, as pessoas não me conhecem, não sabem da minha vida, o ambiente se adaptou ao jeito dele,
ele é assim mesmo, nem adianta convidar ele que ele não vai, né? Ele é na dele. As pessoas até costumam dizer antissocial, né? A gente sabe hoje, depois da psicopatologia, né, que antissocial é outra coisa, mas ele não gosta, ele é na dele, ele é assim mesmo. Então o ambiente dele estava adaptado. Ele não tinha filho porque ele tinha medo de que a esposa pudesse traí-lo, então vai saber se o filho vai ser meu mesmo. A vida dele estava relativamente adaptada ao transtorno. Na medida em que algo muda na vida dele, o esquema ele vai se tornar hipervalente, ele vai se tornar ativo. E então tudo aquilo vem à tona. Isso é uma outra questão das características relacionadas ao transtorno da personalidade. Então, a gente viu sobre os critérios diagnósticos, sobre as principais crenças, comportamentos, a intervenção e um caso clínico.